aproveitando os irmãos que estão em pé, né? Eu sei que quem trabalha não gosta de ficar muito tempo em pé, né? Quem não trabalha, né? Daí não faz mal. Mas eu gostaria, então, de ler logo com os irmãos, depois a gente, né, pode sentar à vontade, né, vocês, no caso, e estaremos junto aprendendo a palavra do Senhor. Amém? Gostaria de ler com os irmãos em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Nada que talvez vocês já não conheçam, né? Mas Deus sempre tem algo para falar conosco. A Bíblia diz que nós não devemos, né, de esquecer dos benefícios do Senhor. Então, a palavra ela pode ser repetida porque nós esquecemos. Nós somos falhos e esquecemos. E as palavras, às vezes, né, você já ouviu, mas talvez hoje ela vai ter um outro aprendizado, porque cada dia a gente aprende algo, né, na presença do Senhor. Filipenses, capítulo 2, e versículo 5 diz assim: Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes a si mesmo esvaziou, assumindo de forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que será acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Glória a Deus. Estou esperando, os irmãos podem sentar. Estou esperando, irmãos, a mensagem de ontem, né, que não postaram ainda, né? A pastora Bernadette, penso que eu nem ia falar. Não precisa ficar com medo, irmã. Deus usa muito a irmã, viu? Não precisa temer. Eu sei que a irmã teme em pregar a palavra de Deus, né? A gente, às vezes, também teme, né? Às vezes, a gente também teme de pregar a palavra do Senhor, porque é um grande compromisso. É um grande compromisso. Eu lembro que, assim que eu me converti, eu tinha muito desejo de pregar, que nem a irmã ali falou, né? Muito desejo. Gostei da animação da irmã, porque as pessoas precisam desse ânimo. Nós precisamos desse ânimo. Nós precisamos ouvir pessoas com ânimo, né? Então, é muito importante passar ânimo para a casa de Deus, porque às vezes as pessoas vêm tão judiadinhas, né, das coisas que acontecem, né? E precisa de o ânimo das pessoas, né? E eu lembro que quando eu era nova convertida, eu tinha lá meus 15 anos, né? Eu disse: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo, porque eu quero levar a Tua palavra, eu quero pregar a Tua palavra. Eu achava que o Espírito Santo ia me ensinar de uma forma assim que não precisava eu nem ler a Bíblia. Olha só a ignorância, né? Porque eu via as pessoas pregando e eu queria pregar também. Mas eu fui batizada com o Espírito Santo e quando fui pregar a palavra de Deus, eu trocava tudo, né? Moisés por Abraão, Abraão por Moisés, e assim ia por diante, né? E depois o pastor Laurinho, o pastor Floriano, na época, disse: Sirlene, tu trocou tal. Sirlene, tu trocou tal. E eu era para desanimar, né? Mas não, eu ficava feliz porque eu estava me corrigindo, né? Mas, né, outro tempo, né? Outros tempos, graças a Deus. Ainda erro até hoje, irmãos. Às vezes ainda troco, porque, como eu disse, nós não podemos esquecer dos benefícios do Senhor, né? O que Ele já nos fez, e devemos ouvir a palavra quantas vezes for necessário para nós pregar, para nós aprender cada vez mais a palavra do Senhor. Bom, eu li essa palavra, eu procurei uma palavra, o pastor pediu para me falar sobre alguns assuntos, e o primeiro era humildade, né? E eu fiquei pensando, quem é o servo do Senhor mais humilde na Bíblia, né? E todos que eu via que era humilde, mas não saía do meu coração o Senhor Jesus. Acho que ninguém bate Ele, né, irmãos? Ninguém bate o Senhor Jesus. E daí veio essa palavra na mente, irmãos, da onde Ele veio, né? A gente prega para as crianças, né, como é que Jesus nasceu, porque veio de uma virgem, tudo aquilo ali, né? Mas com o decorrer do tempo a gente vai aprendendo, né, que Ele já existia, que Ele estava no céu, na sua glória, na casa do Pai, onde tinha tudo bom e melhor. E o que Ele fez, irmãos? Ele obedeceu à voz do Pai e disse: eu vou lá me tornar igualzinho a eles. Então, é algo, irmãos, que
nos chama a atenção, quando aqui diz que ele se esvaziou. Imagina se esvaziar de coisas boas, para aceitar coisas ruins. Quem de nós quer isso? Ninguém de nós quer, né, irmãos? Se esvaziar de coisas boas, para aceitar coisas ruins. Mas o amor dele, né, irmãos, a humildade que ele tinha, mesmo sendo Senhor, né, ele aceitou, por amor a eu tão pecadora, por amor a nós tão falhos, por amor a nós que às vezes, né, julgamos, ou talvez né, murmuramos, ou fizemos algo que não agrada a ele. E ele foi perfeito. Quando a Bíblia diz cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, ele foi o cordeiro perfeito, que tira os nossos pecados, que tira as nossas falhas e nos ensina o nosso lugar. O nosso lugar, né, irmãos, aonde tem que ser nos pés de Jesus, né? Às vezes a gente se depara, né, irmãos, em lugares que a gente pensa que é alguma coisa e não é nada. Não somos nada. Nós somos apenas um servo, uma serva do Senhor, um filho ou uma filha do Pai. E como filha, nós somos herdeiros do co-herdeiros, né? Somos herdeiros, estamos herdando aqui essa palavra maravilhosa, né? E herdamos a salvação. E como servos, temos que obedecer e fazer a sua vontade, ser humilde. E por que não o Senhor Jesus ser a maior, né, das nossas, como é que eu vou dizer, testemunho dele, né? Tem que ser o maior, né? Jó orou para os seus inimigos, né, irmãos? Quando foi acusado, ele foi acusado e ele orou pelos seus ali, clamou ao Senhor, sofrendo daquele jeito, clamou a Deus. Isso aí é humildade. Às vezes as pessoas confundem humildade. Eu lembro quando eu era nova, tinha uma pessoa lá na igreja que dizia assim para mim: mas tu é muito orgulhosa. Eu disse assim: tá, mas o que tu acha que eu sou orgulhosa? No que tu me vê orgulhosa? Eu perguntei, eu queria melhorar, né? A gente quer melhorar. Quem quer servir a Deus sempre quer melhorar. Não leva aquela palavra como ofensa, como crítica, não. Leva como um aprendizado, como o Senhor falando. Diz: tu sempre está sempre embecada, bem arrumada. Eu gostava de me arrumar quando era mais novinha, né, irmãos? Todos, quem não gosta? Daí ele está sempre bem. Eu disse assim: então tu pode me chamar de vaidosa, mas de orgulhosa não. Tu sabe o que é orgulho? Orgulho é tu não me aceitar como eu sou, né? Orgulho é tu não me aceitar. Às vezes, irmãos, a gente, né, repara algo em alguém que não combina com a gente. É normal isso, porque vem na mente os pensamentos. Às vezes o inimigo coloca, às vezes é o nosso senso de justiça por algo, vem na nossa mente esse tipo de coisa. Mas sabe quando é que eu me sinto humilde? Quando eu me coloco no lugar daquela pessoa que está ali, está passando por aquele problema, por aquela dificuldade, que talvez eu nem sei, mas o Senhor sabe. Às vezes tem pessoas, irmãos, sofrendo dentro da igreja e ninguém sabe, porque é uma pessoa que não gosta de comentar, é uma pessoa que não gosta de falar, é algo dela, é entre ela e Deus e ninguém sabe. Mas às vezes as pessoas, né, olha com um olhar diferente, porque ela não cumprimentou ou alguma coisa aconteceu. Mas às vezes ela está tão fechada, ela está precisando tanto do Senhor, tanto de alguém, tanto de um abraço, que ela não lembrou de ir lá e dar adeus para aquela pessoa que talvez pensou dela. Eu lembro de uma vez que eu estava indo para a fábrica, irmãos, e em luta, né? E eu encontrei uma amiga e olhou para mim e disse assim: eu gosto de te ver tão assim, do jeito que tu está sempre alegre. Eu disse: ai, que bom. Aquilo me alegrou, porque eu não estava alegre, mas eu demonstrei alegria. E outra vez, irmãos, eu estava bem feliz e outra pessoa, infelizmente, perguntou o que eu tinha, que eu estava muito triste. Para ver, irmãos, como a gente não entende o ser humano. Não é para nós entender. Né? Não é para nós entender, é para nós nos colocar no lugar daquela pessoa. Mas aquela pessoa não merece, é isso, é aquele outro. Por que ela é assim? Talvez ela veio de um passado bem difícil, de alguma coisa que está sendo difícil para ela. Então, o que eu vejo isso, irmãos? O Senhor Jesus fez isso.
Os irmãos sabem como é que os discípulos eram, né? Eu não sei dizer nas ordens, né? Mas os discípulos, Pedro era uma pessoa bem altiva, bem, né? Que já queria matar o soldado lá, né? Daí tinha uns que cobravam impostos, talvez até demais. É assim, né, irmãos? Jesus só pegou discípulos problemáticos, mas ele colocou no lugar, viu o potencial neles. E quando eles receberam o Espírito Santo, eles foram humildes. Então, irmão, se você não se sente humilde, pergunta para você, você tem o Espírito Santo? E se você recebeu, deixa ele te moldar. Porque é ele que nos mostra, nos molda, né, irmãos? Porque o Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. Ele nos entende. Se Ele não nos entendesse, Ele não mandaria o Senhor. E por que o Senhor se fez carne, irmãos? Para poder nos entender. Porque se Ele viesse com a glória que Ele tinha lá, Ele não saberia o nosso sofrimento, Ele não sabia da nossa angústia, Ele não sabia das nossas tentações, e tudo Ele passou. A humildade dEle nós temos que adquirir. Eu sei que não vai ser tudo hoje. Isso é, né? Cada dia o Senhor vai nos moldando. Às vezes acontece algo para nos moldar. É que nem diz aquele ditado, né? Se pedir paciência, vem luta para nós adquirir paciência. E assim é, né? Então, pela graça dele, adquirimos fé. E com a fé, né, nós podemos ser humildes. Porque a fé é ouvir da palavra e a palavra é a boca do Senhor. Então, é importante, né, irmãos, a gente estar por dentro da palavra e estar na presença do Senhor, né, irmãos? Jesus é o supremo exemplo da humildade na nossa vida, né, irmãos? Porque Ele sabe todas as coisas, Ele conhece todas as coisas, Ele vê todas as coisas e Ele entra no nosso íntimo. E a gente sabe quando a gente está sendo altivo, a gente conhece quando a gente está sendo... né, julgador, a gente conhece quando o inimigo coloca coisas que não é de Deus no nosso coração, o Espírito Santo nos avisa. Então, o que nós temos que fazer? É não dar ênfase a essas palavras, mas dar ênfase no que nós temos aprendido do Senhor Jesus, que foi o maior exemplo para nós. Ah, mas ele era o Senhor Jesus, ele era o Salvador. Mesmo, irmãos, que ele era Jesus, era o Salvador, ele conhece o céu. E ele sabia que ele não queria, né, ir para o inferno. E ele queria o quê? Que nós também conhecêssemos o céu. Por isso que ele suportou tudo, irmãos. Porque ele sabia do certo e do errado, do bom e do ruim. O certo era fazer a vontade do Pai, obedecer, amar a nós. E ele nos amou de tal forma que deu sua vida por mim e por você. Então é importante nós, né, irmãos, entender a vontade do Senhor na nossa vida e procurar, né, irmãos, a humildade, porque a humildade não está na veste, a humildade não está no status, né? Não está no dinheiro, não está na riqueza. A humildade está nas nossas ações com o nosso semelhante e nos colocar no lugar dela. Não importa se ela é errada, se ela é falha. Com isso aí, muitas vezes, né, os pastores sofrem. Os pastores sofrem porque tem aquele membro que nunca entende, tem aquele membro que acha que ele devia fazer melhor. Outra coisa, né, irmãos, nós não devemos pensar assim, porque quando for a nossa vez, Deus vai dar. Deus vai dar. Sou pastor desde os meus 17 anos, irmãos, me consagraram a pastor, e faz pouco tempo que eu descobri que foi com 17 anos que me consagraram, eu não lembrava, não guardava na cabeça. Mas em todo esse tempo eu nunca cuidei de uma igreja, mas eu sempre coloquei no meu lugar, pedindo a Deus. Sempre fui feliz, irmãos, como ajudar o pastor. Sempre fui feliz na obra. Uma coisa eu posso dizer de todo o meu coração: tudo que veio na minha mão eu procurei fazer. A Bíblia diz que nós temos que procurar fazer tudo que vem à mão. Outra coisa, irmãos, eu sempre fui muito metida, mas tem que ser um metida bom, né? E eu aprendi a ser metida bom. Aquela metida de estar no círculo de oração, aquela metida de estar no culto de jovem, aquela metida de estar na escolinha dominical das crianças, dos adultos, aquela metida de estar fazendo o trabalho na cozinha, de varrer a igreja. Eu era sempre metida. Não que eu queria me parecer, não que eu queria mostrar algo para alguém. Não. É porque eu reconheci, irmãos, eu entendi que
Qualquer trabalho para o Senhor é trabalho. Qualquer coisa que nós fizemos para o Senhor é digno. Qualquer coisa que nós fizemos para a obra do Senhor é digno. Não importa. E sabe o que eu estou fazendo por último? Mas é a oração. Porque em o tempo vai mudando nossos ministérios, né? Eu já fui professora de escola dominical das crianças, depois fui, né, presidente de jovem, depois né, ajudava nas escalas, agora estou no trabalho das irmãs, mas eu percebo que ultimamente mais o Senhor quer mais eu na oração. E oração ninguém vê. Ninguém vê. Quem vê é o Senhor. É para Ele ver, né? Não é muitas vezes outras pessoas vê. Nós não precisamos, né, irmãos, ter uma luz aqui dizendo o que nós somos. Eu só comentei isso, irmãos, para os irmãos entenderem, né? Mas nós precisamos demonstrar a nossa luz com a nossa vida, com o nosso entendimento de como estar na presença do Senhor, humilde na presença do Senhor. Eu vou ter que correr, né, irmãos? Bom, então, né, o Senhor Jesus, Ele é o nosso maior exemplo em tudo, né? E um espírito voluntário, né? Um espírito voluntário é se empenhar, né, irmãos, em todas as forças e vontade, né, irmãos, em servir ao Senhor. Uma pessoa voluntária, né, irmãos, é aquela pessoa que se mostra disponível para qualquer coisa. Vai fazer tal coisa na igreja, estou junto. Não importa o que tu vai fazer, ainda que tu seja aquela mínima, tu tá junto, né? Disponível. No trabalho, na equipe, na vontade de servir, na doação, no templo, né, irmãos, nos recursos né, irmãos, os recursos que, né, a irmã falou ali, né, dá aquilo de melhor da gente, né? Isso resume a alegria da salvação, que muitas pessoas não sabem o que é a alegria da salvação. A alegria da salvação, muitas pessoas acham que é ter uma vida regalada, é ter uma vida, né, com um bom emprego, é ter uma vida, né, que está sempre em cima, talvez, de púlpito, ou está sempre, né, nos holofortes, né? Então, esta vida, né, irmãos, que nos dá alegria de salvação, é a certeza que o que nós estamos fazendo é para o Senhor, não é para o homem. Não é para o homem, é para o Senhor. Se nós estamos obedecendo o pastor, né, é para o Senhor. Se nós estamos obedecendo um líder de jovem, é para o Senhor. E outra coisa, né, não é feio muitas vezes uma pessoa de idade ir num culto de jovem só porque é mais alegrinha, é mais saltante, é mais, né, vibrante. Não é feio. Às vezes as pessoas, eu já vi muitas pessoas dizer, eu já não vou na igreja, culto de jovem, deixa só para os jovens. Eu já não, irmãos, eu gosto de estar em todas. Eu gosto de estar em todas, né? Eu posso ser um pouco meio antiquada, mais antiga, mas eu gosto de ver a juventude alegre, feliz, na presença do Senhor. Outra, né, irmãos, culto de oração. Eu não vou lá, eu não sei nem orar. Eu não vou lá porque, né, isso é para as irmãs mais velhas, para os irmãos, né? Isso é dever do pastor, dos líderes. O dever de orar é para qualquer um, irmãos. Para qualquer um. Às vezes é a oração daquela pessoa mais humilde, daí entra a humildade, viu? Aquela que está lá, né, pensando, eu não consigo fazer nada, mas eu consigo orar. Isso faz lembrar de duas cunhadas minhas, elas diziam, eu não sei fazer nada na igreja, nada. Eu disse assim, mas não faz mal que tu não sabe fazer nada, tu já está servindo ao Senhor, então ora. Mas como é que se ora? Aquilo que vier ao teu coração, fala para Deus. A Bíblia diz que ninguém sabe orar e nem como convém, né? Então, fala aquilo que tem vontade. E uma delas, antes de partir, ganhou uma alma para o Senhor, levando o folheto, convidando para ir na igreja. Então, irmãos, é algo assim que às vezes a gente pensa que não sabe fazer nada, mas se nós conseguirmos ganhar uma alma, né, multidões dos nossos pecados, né, serão perdoados. Então, é importante nós pensar que nós podemos fazer algo ainda para o Senhor, sempre podemos estar disponível na presença de Deus, né, irmãos? Um espírito voluntário, né, irmãos? Voluntário. Está sempre pronto para fazer algo para o Senhor. Porque vai vir aqueles dias, irmãos, que nós não vamos poder fazer nada se nós chegar à velhice ao ponto disso, né? E nós vamos dizer, pelo menos eu fiz o que eu pude. Que nem o apóstolo Paulo, acabei a carreira, guardei a fé.
para mim, né, depois de Jesus, é um dos maiores exemplos. Eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque é claro que ele ganhou um espinho na carne para não, né, se exaltar, né? A gente não tem certeza do que seria o espinho na carne, mas ele largou tudo para servir a Deus, tudo para servir a Deus. Daí a gente vem naquela palavra de prontidão, né? Está pronto para servir a Deus. Ele largou o quê? A riqueza, porque ele estava num patamar bem alto, né? Ele era chefe, né, de soldados, ele era grande, né? E ele era sábio, ele era uma pessoa que estudou com os professores lá de Roma, né? Então, ele era uma pessoa muito sábia. Ele abandonou tudo aquilo para servir ao Senhor. Desistiu, talvez, de um casamento, de uma família. Desistiu de coisas boas, né? Muitas vezes para curtir coro, né? Para ganhar o seu sustento. Para poder levar a palavra do Senhor. E as maiores palavras de incentivo, de alegria dele, ele estava na prisão. Quando ele mandava as cartas, né, irmãos, lá, ele estava na prisão. Ele entendeu o amor de Cristo. Ele entendeu o ide do Senhor. Ele entendeu, né, irmãos, a simplicidade do Evangelho. Ele entendeu como deveria ser humilde, né? Deixou tudo para o Senhor. Nós hoje não deixamos tudo para o Senhor, mas podemos dar o nosso melhor, né? Podemos dar o nosso melhor. São poucos que dão tudo para o Senhor, né? Mas podemos dar o nosso melhor e estar em prontidão, atento no que eu posso ajudar. Estar preparado. Que nem, né, irmãos, aquele jovem rico lá, ele estava, né, pensando que estava certo, né, irmãos? Lá em Mateus 19,16 fala que ele estava achando que, na presença do Senhor, que estava fazendo certo. Quando o Senhor disse para ele que ele não estava fazendo tudo certo, ele se entristeceu, porque a alegria dele, porque ele tinha muito dinheiro, ele queria, né, aquilo, achou mais importante do que o Senhor. Com certeza, Deus não ia deixar faltar nada para ele, né, se ele fizesse conforme o Senhor mandou. Mas o Senhor falou aquilo, irmãos, eu acredito que nem foi para ele vender tudo do jeito que o Senhor falou. É porque o Senhor conhecia o coração dele, sabia que o coração dele estava na riqueza. Onde está o nosso coração hoje, né? Vamos pensar. Claro que aqui a gente quer muitas vezes, né, adquirir as coisas, a gente quer lutar pelas coisas, e está sempre muito difícil. Mas se nós estivermos com o Senhor não vai nos deixar faltar nada, irmãos, nada. Quando Jesus olhou para os discípulos, ele disse: vem e segue-me. Eles largaram tudo. Largaram a pescaria, largaram as suas famílias. E tinha aqueles que diziam: Senhor, deixa eu primeiro enterrar meu pai, minha mãe, para depois eu te seguir. O Senhor mostrou, irmãos, nessa palavra, que nós não devemos botar nada acima do que servir ao Senhor. Servir ao Senhor tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Nós não devemos deixar nada atrapalhar a nossa vida. Temos que estar pronto, porque, irmãos, quando Jesus voltar, nós vamos ser enquadradas como as 10 virgens. Seremos as loucas ou seremos as prudentes? As prudentes estavam em prontidão, com azeite e reserva. O que é o azeite? É o Espírito Santo. Você cada dia mais se alimentando, buscando, orando, clamando a Deus, pedindo a graça de Deus. E Ele vai te abençoar e vai te dar vitória. Às vezes, nas coisas mais simples, irmãos, a gente sente mais a presença de Deus. Eu lembro de um dia que eu fui mais cedo para a igreja e naquele dia, acredita que não foi ninguém? Eu não sei por que não foi ninguém naquele dia. Era para mim, Deus mesmo. Eu peguei a vassoura e comecei a varrer na frente da igreja, dada a ventania, e tinha um monte de folhas e coisa, e comecei a varrer. Conforme eu fui varrendo, eu fui dizendo: ô Senhor, como é bom estar na tua casa, mesmo sozinha. Que bom eu poder varrer aqui, Senhor. Que bom que eu estou aqui para varrer isso aqui, para a pessoa que vir depois não ver essa sujeira. Que bom, Senhor, eu poder fazer isso aqui, porque muitos não podem fazer esse tipo de trabalho.
Irmãos, eu senti tanta presença de Deus, como se eu estivesse, orando de uma forma de joelho, me clamando na presença do Senhor. Por isso que nessa noite, irmãos, eu estou enfatizando que não importa, irmãos, o que é para nós fazer, nós temos que fazer de coração. Nunca comparando com o nosso irmão, porque às vezes pode ter alguém aqui cheio, irmãos, de trabalho, mas não está com a simplicidade, com a dedicação, com o amor, com a alegria que você está ali varrendo ou limpando um banheiro. Isso é humildade, isso é disponibilidade, isso é estar na presença do Senhor. Que esse 2024, irmãos, eu e você possamos entender isso. E isso gera o que, irmãos? União. Isso gera amor. Isso gera testemunho. Isso gera, pessoas te admirando. E quando alguém te admira, irmãos, é porque você está fazendo certo. Mas não esqueça que quando você está nesse patamar, as lutas, as batalhas vêm porque o inimigo não quer. Mas insista, irmão. Porque você vai atirar. Ninguém atira pedra, irmãos? Numa árvore que não tem fruta. Então o inimigo vai vir com tudo e talvez atirando coisa para você. É porque você está frutificando na presença de Deus. É porque você está na casa do Senhor fazendo a diferença. Não importa o quê. E as pessoas que vão entrando, conforme a irmã ali, estava testemunhando dos pastores, dormindo aqui, vão ver essa simplicidade na irmã. Irmãos, eu já vi pessoas dizendo assim, eu não vou naquela igreja porque as irmãs, eu acho que anda que nem grife, só com roupa de grife. Deus disse, tá, mas tu vai lá para olhar para as irmãs? Mas eu fico com vergonha com a roupa que eu tenho. E eu disse, então vai numa igreja mais simples, tu fica com vergonha. Nós temos que fazer a diferença. Tem aquele dia de ficar bonita? Fica bonita. Tem aquele dia mais simples? Fica simples, Mas isso não deve afetar a nossa mente, tanto no olhar como no nosso ser. Isso tem que ser o mínimo dos mínimos dos mínimos na nossa vida. Quando Jesus se esvaziou, irmãos, ele se esvaziou não foi de qualquer coisa, foi da sua glória. E eu fico imaginando, irmãos, Jesus se esvaziando para eu, tão pecadora, tão falha, para me salvar, para me chamar, para me fazer alguma coisa para Ele. Eu fico constrangida em saber que em todo esse tempo eu acho que eu fiz muito pouco para o Senhor. Reconheço isso, mas eu vejo a graça dele, irmãos, nas mínimas coisas na minha vida. Um dia eu contei uma história lá na igreja, todo mundo riu de mim, vocês vão rir também. Mas Deus é Deus de detalhe, Ele te alegra, mas Ele faz a gente entender que a gente pode se alegrar também com as mínimas coisas. Eu já fazia bolo, mas nunca ninguém me pediu bolo de nozes. E eu andava com vontade de comer nozes, assim, parece um desejo, alguma coisa que me dizia que eu tinha que comer nozes. E eu estava um pouco apertada, eu não sabia nem onde vendia. E aquela vontade. Daí nós saíamos caminhar, eu e meu filho, às vezes eu e meu marido, e nós passávamos na frente de uma casa que tinha um baita pé de nozes, e às vezes tinha nozes no chão. E eu ficava meio catando, meio olhando, e nunca pegava uma cheinha, sempre murcha, sempre velha, ou nunca estava granulada. E eles me xingavam, tu fica juntando as coisas na estrada, que coisa feia. Mas eu estava com muita vontade de comer e não sabia onde comprar. Daí, no outro dia, foi um vizinho nosso lá em casa, ele está sempre lá em casa, ele tem uns apartamentos na frente, e ele veio, enquanto eu lá em casa, ele fez assim para mim, para a tua mão. Eu pensei que era uma brincadeira, que ia me assustar. Mas eu abri a mão, tinha 2 nozes na mão dele. Irmãos, eu chorei. Eu chorei porque Deus é tão bom, irmãos. Se Ele se preocupou numa coisinha tão simplesinha, um detalhezinho tão simplesinho, Ele não vai me preocupar quando eu precisei de fazer uma cirurgia. Ele não ia me cuidar quando eu precisei de estar numa mesa de cirurgia, que a princípio era para ficar 1 hora, 2 horas, 2 horas e meia. Eu fiquei 5 horas na mesa.
Eu fui com uma confiança tão grande que foi lá no Hospital das Clínicas, irmão, sabe que lá enche de aprendiz, né? Então, tinha 10, eu cheguei a contar 3 vezes para ver se realmente eu já estava anestesiada ou não, para ver quantas pessoas estavam ao redor de mim. E eu tinha 10, irmãos. E eu pensei assim comigo, meu Senhor amado, será que a minha cirurgia é tão importante assim? Eu me sentia alegre e feliz. Eu quis chorar. Daí a médica olhou para mim, assim, já veio com o negócio da pressão, para ver minha pressão. Daí ela disse assim, não, mas a tua pressão está boa, está tudo bem. Eu disse, sim, está bem, eu estou bem. Eu estava alegre, me sentindo importante. Depois que terminou a cirurgia, que eu me lembrei, a coisa podia ser feia, porque ficou 5 horas, um monte de gente lá em roda, e eu, ao invés de ficar preocupada, eu fiquei alegre. Olha como Deus muda as coisas para a gente, irmãos. Bom é estar na presença de Deus, irmãos. Bom é estar na presença do Senhor. Bom é confiar nele. Bom é nunca desistir. Bom é estar, Senhor, confiando em todas as horas de nossas vidas. Esse 2024 se desvazia também. Só que Jesus se esvaziou do bom, do melhor, para se encher de tudo quanto é coisas aqui, para nos dar graça, vitória, né? Para que carregar, a Bíblia diz que ele carregou as nossas dores, a Bíblia diz que a Deus agradou moê-lo. Olha que forte isso, irmão. Um pai se agradar e moer o seu filho, para que eu e você fôssemos salvos. Está lá em Isaías, né? Acho que é Isaías, não fala a memória. Então ele agradou, ele moê-lo para mim, para você ser salvo. Eu tenho tantas testemunhas assim, né, irmãos, de coisinhas simples. Mas eu gosto muito de contar da Nozes, porque marcou muito, muito. E outras coisas tão grandes que Deus já me deu, né, irmãos? E eu gosto mais de lembrar do Nozes, porque se Ele se preocupou com tão pouquinho, por que Ele não vai te preocupar, irmãos, contigo e te alegrar, te dar vitória? Mas nós temos que, sabe o que, irmãos? Se esvaziar das coisas deste mundo. Se esvaziar, né, irmãos, e fazer a obra do Senhor. Atender aquilo que é preciso, sim. Mas se não der tempo de lavar a louça do culto, deixa para depois do culto. Não der tempo de passar uma vassoura na casa, deixa para depois. Mas vamos estar na presença do Senhor. É o que Deus nessa noite, irmãos, tem tocado no meu coração de falar aqui com a igreja junto. Porque Deus vem buscar um povo zeloso de boas obras. De que forma é o nosso zelo, irmãos? É pelas almas, é pelas vidas, é pela casa do Senhor, né? Apresentar o nosso corpo como culto racional, vivo e santo e agradável ao Senhor. Confiar nele, entregar para ele, olhar para ele. Ver o que ele viveu, ver o que ele levou. Quando nós tiver dúvida, irmãos, olha para Jesus. Jesus aprova isso, Jesus não aprova aquilo, e nós vamos fazer certo, né? E eu agradeço a Deus por essa oportunidade e entrego ao pastor neste momento, porque eu sei que Deus vai fazer ainda obra, que já está fazendo na minha vida com essa palavra, e eu acredito que a de vocês também. Porque Deus sempre tem algo para falar. Às vezes a mensagem é grande, às vezes é 1 hora, às vezes é meia hora, às vezes é 15 minutos, mas uma palavra sempre nos marca. Alguma coisa Deus sempre nos fala. Se tudo isso que eu falei da palavra você já sabia, você não sabia da nozes, que Jesus cuidou de mim com a nozes. Verdade? Glória a Deus. Obrigada, pastor. Deus abençoe. E creio que o Espírito Santo, né, tem muito mais coisa ainda nos demais dias. E não esquece de postar o de ontem. Eu quero ouvir. Amém? Glória a Deus, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor.